Quero começar o nosso vídeo hoje para trazer uma notícia de um jogador que recebeu a proposta do Goiás ainda nesse ano de 2022 e não irá ficar no São Paulo para o ano que vem, que é o meio atacante o Marcos Guilherme, jogador de 27 anos de idade, que chegou da equipe do Internacional para o São Paulo nessa metade do ano e não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Quero explicar tudinho, o que envolve essa questão. Nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem proposta para o jogador por parte do Goiás, até mesmo porque a equipe esmeraldina vai sentar, enfim, para discutir essas renovações de contrato e principalmente as contratações ainda nesse ano, mas só após o término da Série A do Campeonato Brasileiro, certo? Então até aí tudo bem. Quero trazer uma notícia confirmada inclusive por dois sites, um pelo Nicola, aqui mesmo no YouTube, no vídeo ainda desta última quinta-feira, e também pelo site torcedores.com, que o meio-campista, o Marcos Guilherme, não terá o seu contrato renovado com o São Paulo para 2023, explicando certinho. No momento que o Goiás tinha interesse no Marcos Guilherme, ele ainda estava emprestado ao Santos até a metade da temporada. Encerrou o seu vínculo, ele voltou para o Internacional, onde tinha contrato até dezembro de 2022. O Inter rescindiu o seu vínculo, deixou ele livre no mercado, onde fechou ele gratuitamente com o São Paulo até o final agora de 2022, no mês de dezembro. Existe uma renovação automática do seu vínculo caso ele jogasse aí 50% das partidas do São Paulo, que pode acontecer daqui para a reta final do ano, e também esse seu contrato seria automaticamente renovado caso ele fizesse esses 50% dos jogos. Até o momento só tem 16% das participações dos jogos que ele ficou à disposição, e ele teria o seu contrato renovado até dezembro de 2023, além, claro, de um aumento salarial. Inclusive, quando o São Paulo ele fez essa primeira apresentação para o Marcos Guilherme, o salário acabou assustando, o que girava mais ou menos na casa de R$250 mil mensais. Acabou que teve uma redução, o São Paulo nem queria muito contratar um jogador para a posição, acabou que vendeu alguns atletas, como por exemplo o Marquinhos, que foi para o Arsenal, também, se eu não me engano, um jogador chamado Caio, que até fez uns gols na Sul-Americana. O São Paulo acabou tendo algumas lesões dentro do seu elenco e buscou ali o Marcos Guilherme de última hora, que mesmo tendo essa proposta do Goiás, acabou optando pelo São Paulo, um time que ele já havia atuado lá em 2017 e também por ser um torcedor declarado da equipe paulista. Então, por isso, o clube, o São Paulo, acabou fazendo essa proposta e o Marcos Guilherme fechando de última hora. Possivelmente não vai atingir essa marca, e o técnico Rogério Ceni também não vem contando muito com o jogador para a sequência do ano. Então, possivelmente, o Marcos Guilherme ficará livre no mercado. E onde que entra a parte do Goiás aí dentro dessa história, Como ele assinou esse contrato de 6 meses, vai ficar à disposição. Segundo a página do Instagram do Imprensa Verde, o Goiás fez uma proposta oficial para contar com o jogador, mais ou menos ali no finalzinho do mês de junho, O Goiás que ainda hoje se encontra carente, naquela situação ainda mais de um jogador meio campista ou até mesmo um atleta, como o Marcos Guilherme, que costuma cair pelo lado esquerdo, como o meia esquerda e também o meia direita. Então o Goiás fez sim, a diretoria alviverde fez essa proposta oficial para contar com o jogador, um contrato ainda para essa reta final do ano, que acabou assim, ele tinha propostas também de outros clubes aqui do futebol brasileiro, acabou que não foram revelados essas equipes, isso tudo antes de surgir esse interesse do São Paulo, tanto alguns clubes aqui do Brasil, quanto também do exterior, até tendia a assinar com o Goiás, caso não aparecesse essa oferta do São Paulo. Então o jogador estava assim disposto a vestir a camisa esmeraldina. Na minha opinião, é um bom jogador, tem só 27 anos de idade, ele pode inclusive fazer algumas funções variadas dentro do elenco, a gente imaginando que qualquer time que não tem um orçamento como o de um Palmeiras, um Atlético Mineiro ou Flamengo da vida, vai precisar ter jogadores coringa, como é o Dieguinho dentro de campo, pode fazer várias funções, e o Marcos Guilherme também é um cara assim diferenciado, ele costuma jogar mais. Segundo aqui o site Transfermarkt, até peguei o mapa dele aqui de calor, ele pode fazer algumas funções, tanto central, mas dentro da sua carreira até hoje, jogou mais na ponta esquerda. Aí sim, na ponta esquerda ele é um jogador destro, traz para a região central para buscar uma finalização. Também jogou algumas partidas como um ponta direita e na terceira colocação, se assim podemos dizer, nas posições que ele mais atuou na sua carreira, aí sim como um meia central. Então parece o Marquinhos Gabriel, só que um jogador com a perna trocada. Na minha opinião, acho que pode sim ser uma boa alternativa. Ele que chegou no São Paulo para a composição de elenco, e isso foi claro desde o começo da sua nova trajetória, foram só 7 partidas até aqui, sendo que a última delas, melhor dizendo, contra a equipe do Cuiabá, foi titular ali nos 45 minutos iniciais do empate por 1-1 lá na Arena Pantanal. Ele que inclusive no São Paulo, depois que ele chegou, ele foi titular também contra o Atlético Goianiense,
Foi titular não, ele entrou ainda faltando 60 minutos de jogo, 30 minutos, né? Ou seja, entrou ali nos 15 minutos da segunda etapa. Depois disso também participou no jogo fora de casa contra o Santos, também foi titular naquele jogo. Contra o Goiás também entrou faltando 9 minutos, né, junto ali na sua reestreia. Enfim, um jogador que vem sendo mais reserva do que titular dentro desse elenco alternativo do São Paulo. Possivelmente não irá continuar para o ano que vem. Ele que inclusive teve ali bons números, principalmente no Santos, lá na temporada de 2020, né, conseguiu uma boa sequência, marcando gols, enfim, surgiu também com muito destaque lá nas categorias de base do Atlético Paranaense, até que tem bons números se você for olhar no geral, né, 2021, 45 jogos, 6 gols marcados e 3 assistências pelo Santos, 2020 no Internacional, 51 jogos, 4 gols e 3 passes. Em 2017 pelo São Paulo, 22 jogos com 6 bolas na rede. No Atlético Paranaense em 2014, né, foram 11 gols, 2015 6 bolas na rede. Então assim, um cara que costuma ter uma certa consistência na sua carreira. Já jogou também aí na Arábia Saudita e no futebol da Croácia, né, lá no Dinamo Zagreb. Na minha opinião poderia ser uma boa alternativa. E assim que eu ficar sabendo de alguma coisa envolvendo o Marcos Guilherme, que certamente é um jogador que já estava na mira do Goiás na metade do ano, ficando livre no mercado. Existe sim essa baita iniciativa da diretoria, se assim podemos dizer, de fazer novamente uma proposta oficial para o jogador. As probabilidades, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, todos os créditos aí a galera. Primeiramente sobre o objetivo inicial do Goiás, né, que inclusive a própria comissão técnica, os jogadores e a diretoria, porque não, né, ainda cravam que o principal objetivo do Goiás nessa Série A do Campeonato Brasileiro é primeiramente chegar aos 45 pontos, o que não será tão necessário, no máximo com 43 já vai se salvar nessa Série A. Eu sou até mais pessimista ou otimista, vai depender da visão, acho que 41 pontos já salva nesse Campeonato Brasileiro, mas a diretoria deixa claro, né, primeiro um objetivo, depois para partir para o outro. Eu acho que esse também deve ser o pensamento correto. Em relação então ao primeiro, né, ao rebaixamento, hoje o Goiás inclusive diminuiu a sua porcentagem em 10% em relação à última rodada. Isso porque mais uma rodada já se passou e o Goiás manteve essa distância, né, de atualmente 9 pontos para o primeiro time dentro do Z4. O Goiás inclusive hoje é o 8º melhor time, se assim podemos dizer, em relação a rebaixamento. Apenas 0,43% hoje a chance do Goiás jogar a segunda divisão. Então muito pouco, realmente muito pouco mesmo, com seus 37 pontos. Na teoria, como eu falei para vocês, né, na pior das hipóteses, mais 2 vitórias nesses últimos 11 jogos, já escapa o Goiás, né, no caso, de jogar a segunda divisão no ano que vem. Inclusive outros times com bem mais chance, né, como por exemplo o Santos com 4,2%, o São Paulo com 4,6%, assim como o Botafogo, o Bragantino com 5,2%, então realmente bem maior. Os mais cotados, né, segundo a UFMG, em primeiro lugar o Juventude com 99%, em segundo o Atlético Goiano com 92%, em seguida com Cuiabá 55% e o Coritiba com 54%. Vale lembrar que nessa segunda-feira, né, Atlético Goianiense e Internacional encerram a 27ª rodada. O segundo objetivo, Copa Sul-Americana, aí sim o Goiás hoje é o mais cotado para a classificação nessa competição internacional. Segundo a UFMG, 74,1% a probabilidade do Verdão, no caso de terminar entre os 14 melhores, né? Esse ranking considera o G8 da Libertadores, então automaticamente os 14, né, na teoria é só do 7º colocado ao 12º que vai para a Sul-Americana, mas com a abertura de mais 2 vagas na Libertadores, formando um G8 e também formando um G14, se assim podemos dizer, né, do 9º colocado até o 14º, indo para a Copa Sul-Americana. Inclusive pode abrir uma vaga a mais caso o São Paulo conquiste a final contra o Independente Del Valle. Na minha opinião, o time do Equador é o favorito, mas é um jogo só, né? Porque não? A gente pode até torcer para o São Paulo ser o campeão e abrir uma vaga, caso seja necessário, né? Do Goiás ficando ali embaixo, mas eu não acredito que vai precisar ficar na 15ª colocação para ir para um torneio internacional. Acho que até desvaloriza bastante, né, a competição. Mas enfim, hoje a chance do Goiás em 74%. Se a gente considerar um eventual 15ª colocação ainda classificando, eu colocaria tranquilamente o Goiás com uns 85% de chance, né, para a classificação. E para a Libertadores, hoje o Goiás ainda deu uma caída em relação à última rodada, isso porque o América Mineiro venceu o Corinthians, né? O Goiás hoje é apenas, entre aspas, o 9º time com mais chances, aparece com 12%, segundo a UFMG, e o América Mineiro, após essa vitória, né, jogando dentro de casa, aumentou as suas chances, tomando a 8ª colocação do Goiás, dos mais ranqueados para a classificação na Libertadores, com 20,7%, mas ainda assim, né, continuando em uma boa situação. O Goiás permanece na 9ª colocação, 37 pontos, inclusive abriu 3 de vantagem ao primeiro time fora dos 10 melhores ranqueados, né, então já é uma baita campanha
para essa reta final e terá nessa sequência agora 2 partidas com confrontos diretos, né, visando ali vaga, todos primeiramente buscando o primeiro objetivo, né, os 45 pontos, mas também de olho em uma vaga em competições internacionais. Botafogo na outra quarta-feira, né, na Serrinha, e também dentro de casa contra o Fortaleza no domingão. Encerra essa sequência direta contra o Ceará lá no Castelão, também nessa sequência de equipes que estão na 15ª até, no caso, na 10ª colocação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa tabela de classificação, sobre os rankings também da UFMG, se você concorda, se você acha que o Goiás está melhor, né, se assim podemos dizer, jogar uma Sul-Americana do que a Libertadores. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vai lembrar que o América Mineiro, hoje o 8º colocado, só a 2 pontos atrás, e o Atlético Mineiro, o 7º, a apenas 3 de distância do maior do Centro-Oeste. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receberem nossos conteúdos a respeito do time esmeraldino. Vou estar deixando aqui embaixo, aqui na tela final, o nosso vídeo da análise, né, do que foi esse empate por 1-1 contra o Red Bull Bragantino. Inclusive aqui embaixo na descrição também vai estar o nosso canal de cortes. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!